Bom dia, 3 de novembro, então, volta do feriado. Como eu falei, eu entrei em férias. A partir de hoje, eu estou em Cuba. Vim colher alguns depoimentos, entender a história, obviamente, além das férias, entender como está a situação econômica, pelo que eu vi ontem, vindo de Havana para Varadeiro. Eu fico aqui até domingo, depois eu volto e fico até final de semana na Havana. Realmente a situação bastante complicada, economicamente falando, muito triste, por sinal. Mas é um aprendizado muito grande, eu estou colhendo muito material e eu vou fazer isso, vou editar, vou mandar, vou postar principalmente depois que eu voltar ao Brasil, até porque muita gente me falou para eu ter esse tipo de cautela aqui, não é tão simples de poder falar a qualquer momento, mas enfim, eu vou postando o que eu posso e depois no final da semana que vem já mando mais detalhes com tudo que eu vivi, com depoimentos, gente que comentou, está comentando e tudo mais que eu viverei nessa semana aqui, tá? Mas bom, falando um pouco dos mercados, o mercado brasileiro ontem, os índices brasileiros negociados em Nova York, enquanto o mercado brasileiro estava fechado, caiu praticamente 3%, alguns deles caíram até mais de 3%, tá? Hoje o mundo todo está caindo, os índices americanos, as bolsas europeias. Ontem os Estados Unidos subiram sua taxa de juros em 0,75% e no comunicado eles falaram que deverão continuar subindo forte a sua taxa ainda esse ano, forte no mesmo nível 0,75 ou pode ser que suba a 0,5 a depender dos sinais da economia, mas Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, com um discurso muito forte de controle à inflação, sendo que eles mostraram dados de vagas de trabalho no mês de outubro que abriram mais vagas do que se esperava. Portanto, a economia continua forte, pressiona os salários, que pressiona a inflação. Agora pela manhã, o Banco Central da Inglaterra também fez sua maior alta de taxa de juros em 33 anos, está no maior nível desde 2008, voltou para 3% a taxa de juros na Inglaterra para controlar a inflação, que também está em 2 dígitos por lá. E títulos em dólar de empresas imobiliárias chinesas já chegaram a perder mais de 90% do seu valor de face, com algumas empresas, uma delas é a CIF, declarando default, ou seja, suspendendo o pagamento de suas dívidas offshore para investidores estrangeiros. Portanto, situação muito complicada do imobiliário chinês, tá? E aqui no Brasil, Roberto Campos Neto, ou lá no Brasil, perdão, Roberto Campos Neto, também o presidente do Banco Central, falou que o combate à inflação ainda é bastante forte porque o cenário é desafiador no mundo como um todo e no Brasil, quando a capacidade ociosa diminuiu com a melhoria da economia, e isso pode impactar, obviamente, a inflação de serviços mais à frente. Então, o Banco Central atento com o controle de taxa de juros também no Brasil. Uma ótima quinta-feira, vou postando o que eu puder ao longo da semana, vai me acompanhando, compartilhem isso para mais pessoas ficar atento de como é realmente o dia a dia aqui, muito interessante, triste, mas interessante, mas de novo, ao voltar ao Brasil, na próxima semana eu passo completos detalhes, relatos, depoimentos e tudo mais. Muito obrigado e uma ótima quinta-feira.